Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, início de um novo mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus. Que nós possamos ser essas pessoas atentas. E hoje é muito bacana, as coincidências, porque nós também lembramos de São José todas as quartas-feiras. E nós vemos que São José era esse homem sempre atento àquilo que Deus tinha como missão, como planejamento para a vida dele. Então ele sempre ouvindo a palavra de Deus. E nós, iniciando esse mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, devemos nos tornar cada vez mais ouvintes da palavra de Deus. Não simplesmente leitores. A Bíblia não é um livro de leitura, assim como nós lemos qualquer um dos livros no dia a dia. Não é um livro de romance, não é um livro de receitas, não é um livro de geografia, é um livro onde traz ali toda essa biblioteca de livros que chamamos, a nossa Bíblia Católica possui 73 livros. Então ali estão as verdades reveladas por Deus. Então a Bíblia contém a palavra de Deus e nós precisamos ouvir. Porque toda vez que nós ouvimos alguma coisa que vem da Bíblia, nós precisamos estar atentos. É Deus que nos fala. E assim queremos nesta postura de pessoas que ouvem a palavra de Deus e se esforçam para colocar essa palavra de Deus em prática, queremos ouvir também o Evangelho neste dia. Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 4, versículos 38 até o versículo 44. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam quem ele era, que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas na Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, acompanhando esse contexto da palavra de Deus esses últimos dias, nós vemos que Jesus está a caminho pregando nas sinagogas. Mas assim como ele prega na sinagoga e faz a cura, Jesus também cura lá na casa onde ele vai descansar, no caso aqui, na casa da sogra de Pedro. Ali também muitas pessoas trazem as pessoas doentes e Jesus também, inclusive, expulsa demônios. E esses demônios dizem: Tu és o Filho de Deus. Aquilo que nós dizíamos ontem, Esse reconhecimento, o demônio reconhece que aquele é Jesus, o Filho de Deus. Como é que nós vamos entender, então, essa prática da palavra de Deus no hoje da nossa vida? Nós vemos que toda vez que nós acolhemos Jesus à nossa casa, Jesus também realiza milagres em nós. E aqui nós temos uma atitude que é uma atitude bacana também. Porque muitas vezes somos nós que estamos precisando, mas outras vezes é alguém que nós conhecemos que precisa. E aí nós nos tornamos o quê? Intercessores. Nós pedimos em favor de alguém.
Assim como aconteceu na casa aqui da sogra de Pedro. As pessoas que estavam à volta pediram em favor dela. E Jesus vai até onde estava a sogra, ameaça a febre e a febre vai embora. E o que acontece? Logo em seguida, ela começa a servir-nos. Toda ação ela tem uma reação. E toda vez que nós nos deixamos tocar por Deus, nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar só esperando os direitos. Eu tenho direito a tal coisa, eu tenho direito a isso. Sim, mas assim como você tem os seus direitos, você também tem os seus deveres. Assim como nós temos o direito de ser curados, de ter uma vida onde a gente tenha pelo menos o básico para viver, assim também nós precisamos colocar em prática os nossos deveres. O que você deve fazer? O que você precisa fazer? Não podemos ficar só esperando, né, os bônus. O que eu posso ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Nós precisamos nos colocar nessa atitude de serviço também. Assim como essa sogra de Pedro, que recebe a cura e imediatamente ela começa a servi-los. Essa é a missão do cristão. Essa é a missão daquele que está com o coração e o ouvido voltado para a palavra. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou assistir o vídeo que chegou aqui no meu WhatsApp ou no meu computador. Tudo bem. E agora o que você vai fazer com isso? Muitas e muitas pessoas, e eu sei, você é uma delas, não deixe essa palavra morrer em você. Muitas pessoas insistem, lutam, rezam e dizem assim, o que eu posso fazer para colocar essa palavra em prática? E outras pessoas também criam os seus grupos de compartilhamento e aí compartilham também a palavra de Deus, levam a mensagem. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei o que dizer sobre a palavra de Deus. Mas se você leva a palavra de Deus para alguém, esta pessoa também pode se sentir tocada pela palavra e tentar fazer alguma coisa. Então nós não precisamos estar preocupados com o que nós vamos falar. É apenas transmitir aquilo que já está pronto. E assim a evangelização acontece. E deixar que Deus toque no coração desta pessoa. Nós vamos estar sendo o quê? Intercessores, pontes, elos de ligação. O fato de nós compartilharmos, levar essa palavra para alguém, é como uma ponte. E aí você não precisa estar junto. Por quê? Porque assim como você envia a palavra, é o próprio Deus que fala com aquela pessoa e toca no coração daquela pessoa. E nós vemos quantas pessoas ainda precisam se deixar tocar por Deus. Então vamos rezar por essas pessoas, pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, para que ao longo desse mês de setembro também nós possamos dar mais destaque à palavra de Deus, usar mais o nosso tempo para ler, para refletir e ver o que Deus quer de nós, nos falando através da palavra. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos e até o próximo programa.